Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o maior bem dentro da casa. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 10, vou ler versículos 5 e 6. Dizem assim: E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Hoje é 24 de abril de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por este momento. Te apresento cada ouvinte, cada inscrito deste canal, a nossa missão, a minha família, a família de todos. A mim, eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia dizendo o maior bem dentro da casa. Eu estou falando exatamente o imóvel onde você, a senhora, o senhor residem. Dentro desse imóvel, desta casa, desse apartamento, deste barraco, seja lá o que for, tem bens, né? Tem bens valiosos, outros nem tanto, um valor muito alto, mas tem bens ali. Mas eu não estou querendo falar desses bens materiais que você, a senhora, o senhor desembolsaram valores financeiros para adquirir. O bem maior dentro de uma casa que eu quero falar hoje está exatamente nesse texto que eu escolhi como base. É exatamente o bem chamado paz. E por que eu decidi falar sobre isso hoje? Não é nenhuma novidade, eu não estou querendo criar uma coisa nova aqui, mas todos nós que acompanhamos, né, o dia a dia, o noticiário jornalístico e até mesmo conversas ou até mesmo coisas que acontecem próximo de nós, a gente tem observado que as famílias dentro das casas, esse bem valioso chamado paz, não existe mais. Inclusive, quando a gente pensa em paz, a gente pensa naquela comunhão, né, entre as pessoas. E a Bíblia, ela faz questão de destacar a importância de a gente estar em comunhão com Deus e também com os nossos familiares. Tá difícil isso acontecer hoje, mesmo sendo esses familiares todos cristãos. A paz dentro do lar também representa aquele sentimento de amor, aquele sentimento de perdão, onde ambos são, fundamentais para uma verdadeira e genuína paz dentro de uma casa. A paz representa também aquela confiança que a gente deve ter em Deus, aquela confiança plena, aquela paz que somente Deus pode dar e que transcende a compreensão humana. É essa paz transcendente e que pode ser encontrada através dessa confiança que a gente tem em Deus. Por conta da distância que o homem, a humanidade, está tendo de Deus, cada dia mais se afastando do Criador, está se aproximando mais e mais do mal. Só existe dois senhores.
Existe o Senhor Deus, que é o Senhor do bem, e existe o Senhor desse século, com S minúsculo, o Senhor chamado Diabo. Não o Senhor dos senhores, mas um Senhor demoníaco. E que, quando a gente se afasta de um desses senhores, se aproxima do outro. Por isso que Jesus disse que ninguém poderia servir a dois senhores. Então as pessoas estão se afastando do verdadeiro Senhor, do Senhor que é bom, que é misericordioso, do Senhor que perdoa, do Senhor que protege, que guarda, que livra. Cada vez mais as pessoas estão se afastando deste Senhor e se aproximando do diabo. E aí sim, ele, esse Senhor do mal, que veio apenas para esse mundo para, como diz a Bíblia, roubar, matar e destruir, ele tem feito essas três coisas que determinam a sua existência aqui nessa terra. Gente, ontem, inclusive, à noite, eu vi uma reportagem, uma coisa que me deixou estarrecido. Eu não vou mencionar aqui porque eu não tenho procuração para isso, mas foi coisa de genitor, sabe? Atestando, aprovando o terrorismo com a sua própria filiação. Então, gente, tá difícil, tá complicado. E eu não sei como está a tua casa, mas Jesus está falando aqui, nessa leitura básica que eu escolhi, quando ele está aqui, o contexto dessa leitura fala daquele envio que Jesus manda aqueles 70, discípulos, mensageiros em uma missão, e ele vai advertindo a cada um do que deve ser feito durante essa jornada, durante esse processo missionário. Mas eu isolei esses dois versículos, o 5 e o 6, para a gente fazer uma reflexão de como estar as nossas casas, as casas de nossos vizinhos, de nossos parentes distantes, as casas daqueles irmãos da igreja que a gente vê esporadicamente, as casas daqueles colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Como é que estão as casas dessas pessoas? Eu não estou falando do imóvel, se está pintado, se não está pintado, se a parede está rachada. Não. Eu estou falando do bem maior, que significa ter uma atmosfera dentro dessa casa que representa harmonia, comunhão, paz. Gente, nós precisamos orar. É claro que o que está acontecendo hoje é cumprimento da palavra de Deus, a palavra de Deus tem que se cumprir. Mas a gente tem que pedir a Deus para que Ele mova, retire a maldade do coração das pessoas que, dentro das suas próprias casas, desprezaram esse bem tão valioso que é a paz. Jesus diz, se você chegar nessa casa cumprimentando, paz seja nesta casa, se ali houver algum filho, vamos supor que tinha 10 pessoas dentro da casa, se desses 10, pelo menos Jesus quer dizer aqui, tiver paz, aí Jesus diz, sobre esse aí, vai repousar a vossa paz. Ou seja, 9 pode estar em guerra, em conflito, mas se tiver um de paz, a paz que você for, Jesus quer dizer em outras palavras, a paz que vocês forem oferecer, que é a minha paz, em outras palavras, Jesus quer dizer. Essa pessoa no meio de 10, que tiver essa paz,
Então vai repousar sobre essa pessoa a paz, ou seja, vai ter comunhão com vocês. Há um texto aqui no livro de Provérbios, vou terminar com esse texto aqui, capítulo de número, deixa eu ver aqui, 17 e versículo 1, diz assim, é melhor, preste atenção, vou repetir, é melhor um bocado seco. Você sabe o que significa esse bocado seco? Eu me lembro que quando eu era criança, graças a Deus a gente nunca passou por isso, mas eu digo eu, meus irmãos, a gente criança, mas a gente sabia de casos vizinhos, por exemplo, mais pobres, carentes, que tinha dia que teria que comer o bocado seco. Sabe o que é o bocado seco? É você comer puro. É você comer o feijão, a farinha, o arroz, nem molho da carne tem, porque não tem carne. É comer seco. Mas veja o que é que o sábio diz. É melhor você comer assim, uma comida desse jeito, todo dia nessa casa. E com essa casa, tendo dentro dela a tranquilidade e a paz, é melhor do que você, diz o texto aqui, está dentro de uma casa cheia de iguarias. Ou seja, tem tanta comida, você escolhe, esbanja, picanha, maminha, e tanta coisa cara, né? Caviar. E se tiver nessa casa, não tendo paz nem tranquilidade, é melhor você estar na outra casa, que não tem nada disso. É um bocado seco, mas tem a paz. Então, uma casa cheia de iguarias com desavença é uma tristeza, até porque um lar sem paz, mesmo que tenha muita comida em abundância, não vai se ter apetite para comer. Não é? Porque como é que a gente vai ter apetite, vai se sentar e comer? Tem que ser algo prazeroso. Então, gente, vamos orar. Vamos olhar também para dentro de nossas casas e vamos ver, vamos observar se ainda existe esse bem valioso dentro de nosso lar, de nossa casa, que é a paz. A comunhão entre pais, filhos, irmãos, irmãs, enfim, todos. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.